Oi. Eu tenho trabalho a fazer, e esse trabalho é um vídeo. E cá estou eu. Deadass. Num vídeo. Eu sinto que eu deveria mudar o meu enquadramento pra você poder ficar no vídeo. Foda-se, mudei o enquadramento. Sem ordem nenhuma, essas são só algumas coisas absurdas que os vitorianos faziam. Se você já viu alguma pintura da era vitoriana, você já deve ter notado que eles gostavam muito de cores vibrantes e estampas coloridas nas pinturas e paredes e móveis deles. E os papéis de parede eram possivelmente a parte mais importante da decoração deles. Porém, certas cores eram bem mais difíceis de replicar do que outras, como o verde, que além de ser difícil de conseguir o tom certo, ele desbotava muito fácil e perdia a sua vibrância. Nesse período, um químico chamado Carl Wilhelm Scheele descobriu uma fórmula de tinta verde que era super vibrante e não desbotava. Uau! O papel de parede verde foi parar em muitas casas vitorianas. E o ingrediente secreto nessa fórmula? Arsênico. Muitas pessoas foram envenenadas antes que eles descobrissem que a origem da doença misteriosa vinha das paredes. Claro que depois de um tempo eles descobriram por que as pessoas pintavam o quarto de verde e morriam alguns meses depois. E eles pararam de usar arsênico no papel de parede. Porém, não era só na tinta de parede que tinha veneno. Na verdade, muito mais coisa tinha veneno. Eles também tinham chumbo na tinta. Não é. Tinta que eles usavam para pintar tudo, especialmente madeira, como portas ou brinquedos de crianças. Crianças que botam tudo na boca e comem chumbo. Chumbo, que é um metal pesado e altamente tóxico. Próximo item. Digamos que a medicina nos tempos vitorianos não era muito desenvolvida. E uma das coisas que eles achavam que tinha propriedades medicinais eram múmias, porque eles achavam que o processo de mumificação envolvia betume. E eles achavam que o betume era um material mágico que curava tudo, desde dor de cabeça a epilepsia. Então, o que eles faziam? Eles moíam as múmias e tomavam como chá, ou botavam no remédio. Betume hoje em dia é conhecido como asfalto. Ou quase. Mas sim, é tóxico. Mas a maioria das múmias usa outro tipo de resina e não betume. Então eles estavam errados de novo. E depois de um tempo eles pararam de acreditar no betume e só acreditavam que as múmias eram uma cura mágica. Porque sim. Eles também usavam o pó das múmias para fazer tinta, chamada marrom múmia, e era super popular também. Enfim. Em 1896, os cientistas descobriram a radioatividade e os vitorianos basicamente reagiram com Shiny! Eles viram uma substância que brilhava e emitia uma energia, e daí eles pensavam, se eu meter isso no meu corpo, eu vou absorver essa energia. E você imagina como isso é uma péssima ideia. Eles botaram rádio na maquiagem, Tori na pasta de dente, você podia tomar rádio em pastilhas ou numa bebida medicinal chamada Raditor. Casos famosos incluem as garotas do rádio, que eram mulheres que trabalhavam em fábricas pintando relógios de aviação com tinta radioativa para que eles brilhassem no escuro. Elas e as pessoas que tomavam Raditor começaram a perceber que o rádio estava destruindo a mandíbula deles. E o pior caso desses foi do Eben Byers, que tomava 3 frascos de Raditor por dia. E ele acabou assim. Já falei da medicina bizarra deles com múmias e radioatividade, mas isso não é nem metade. Tipo, naquela época eles viam rostos pálidos como uma característica de beleza, então as mulheres tomavam pastilhas de complexão de arsênico. O arsênico voltou. O arsênico consumido em baixas doses causa a morte das células sanguíneas e então tira a cor do rosto delas. Elas se davam anemia de propósito. Olhos dilatados ou olhos esbugalhados também era uma coisa que eles viam como bonita, então elas pingavam suco de beladona no olho, ou limão.
A beladona dilata as pupilas, mas a beladona também é um veneno. Então, logicamente, muitas ficaram cegas fazendo isso. No século XIX, as mulheres só podiam passar batom em ambientes privados. E então, uma atriz famosa nos anos 1880, causou um escândalo por ter passado batom em público. E por último, você já se perguntou como elas lidavam com as dores menstruais? Elas tinham um AB, com ópio e beladona. O ópio tirava a dor e a beladona relaxava os músculos, então... funcionava? Mas obviamente não é bom a longo prazo, então por isso que eles não existem hoje. Talvez eu gostasse de um ópiozinho quando a cólica tá ruim, tá bom? E tem muito, muito mais, mas eu passaria horas explicando e eu preciso entregar esse vídeo porque eu preciso de nota. Então eu espero que você tenha gostado. Soco no like! Soco no like! Soco no like! Se inscreve ou não. Foda-se. Dá dislike, não vai dar pra ver de qualquer jeito. Até a próxima. O vídeo acabou, vai embora.